Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos aí ao canal Enigmas e Mistérios, um canal que está crescendo graças a vocês aí. E hoje a gente está com mais um vídeo extra que o tema é antigos astronautas, né? Esse tema é bem polêmico dentro da ufologia porque apenas é uma teoria, não tem nada assim comprovado, mas é interessante as evidências que a gente vai ver aí nesse vídeo. Inclusive fala de um personagem, um deus, que era o deus dos indígenas, Kayapós, no norte do nosso país, do Brasil, que era o famigerado Bep-Kororoti. Então era um deus que em um determinado momento esteve lá na tribo, fazendo uma série de coisas, vocês vão ver isso aí no vídeo. Além desse caso, tem vários outros aspectos interessantes aí dos deuses, né, astronautas. Eu tenho certeza que você vai gostar. E esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês, esse documentário, ele foi transformado em MP4, era um VHS que tinha nos nossos arquivos lá no Guarujá, do Grupo Ufológico do Guarujá. E esta produção é do extinto canal Infinito. Por volta dos anos 2000 ali, ele foi ao ar e ele foi baseado em um documentário italiano de 1997. Espero que você goste aí. Se você gostar, depois clica no joinha, nos acompanhe aí nas redes sociais, deixe os seus comentários porque é muito importante para nós e não esqueça de se inscrever no canal Enigmas e Mistérios. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante documentário. Antigos astronautas. O fenômeno OVNI é novidade? Não. De acordo com muitos estudiosos, tem milhares de anos. São os antigos astronautas. Começamos nosso relato no México, um país de tradição muito rica, asteca e maia. Parece que existe uma continuidade entre aquilo que acontecia então e o que acontece hoje. Estamos no aeroporto da capital. Os radares há muito tempo registram OVNIs inteligentes, ou seja, conduzidos por alguém. Temos 6 ou 7 reportes de diferentes aeronaves, de diferentes tipos de aeronaves. Temos 6 ou 7 relatórios de diversas aeronaves, 727, DC-9, 737, ATR-42, que tiveram que sair de sua rota normal de aterrissagem porque havia aqueles OVNIs ali. Dos pilotos também da companhia Aeroméxico. 2 pilotos da companhia aérea Aeroméxico declararam que quase entraram em colisão com um objeto de tipo metálico, de mais ou menos 30 metros de comprimento. Eles viram que vinha ao encontro deles quando se preparavam para a aterrissagem, depois de já terem baixado o trem de pouso. Levantaram os olhos e perceberam que estavam arriscando uma colisão com aquele objeto voador. Comunicaram imediatamente à torre de controle o que estava acontecendo. Eles disseram: acabamos de cruzar com um objeto não identificado. Eles estavam assustados. O trem de pouso depois acabou danificado. Estas são imagens extraordinárias rodadas nas proximidades do aeroporto da Cidade do México por membros do grupo Os Vigilantes, composto por voluntários que estão sempre observando o céu e cujo material é autenticado pela Universidade do México. Particularmente não se trata de balões atmosféricos, mas de OVNIs. Aqui se vêem aviões comerciais e OVNIs. Aqui, o OVNI está em primeiro plano.
Aí está o OVNI. Em 3 de maio de 1975, o piloto Carlos de los Santos voa num Piper. Chama a torre de controle. Mayday, Mayday. Não tenho mais o controle do avião. Vejo 3 OVNIs. Voam em volta de mim. Um deles tocou a parte inferior do avião. O avião está voando sem meu controle. Vejo os OVNIs, um na frente, um sobre a asa direita, um sobre a asa esquerda e um aparentemente embaixo do avião. Carlos conseguiu se safar, mas em outros casos, em outros países, não foi assim. Cidade do México. Os avistamentos de OVNIs tornaram-se muito frequentes na ocasião e depois do eclipse solar total de 1991. Depois do eclipse, nasceu a Organização dos Vigilantes. Estes são alguns de seus registros. Aí está, em primeiro plano, o OVNI que parece girar vertiginosamente sobre si mesmo. O mesmo objeto filmado em diversas localidades. E agora, 2 das diversas análises feitas pela Universidade da Cidade do México. A primeira mostra o OVNI envolvido num campo eletromagnético. A segunda, por outro lado, é um balão atmosférico. A imagem de um OVNI feita pela polícia e outras fotografias de OVNI feitas no México. Anônimo, Puebla, Puebla. E estas são as análises do computador. Os pesquisadores foram até o local e entrevistaram a testemunha. Não é fraude. Muitos avistamentos ocorreram na zona de Puebla, pouco distante da capital, ao pé do vulcão. Há uma relação entre avistamentos e atividades vulcânicas? Tem uma relação muito íntima com a atividade vulcânica. E eu posso provar. Uma semana antes da erupção, nós vimos grupos de 8, 10 OVNIs que se deslocavam de modo frenético, como se quisessem avisar alguém. Exatamente uma semana depois, ocorreu a erupção do vulcão. Esta é uma das tantas fotografias tiradas nessa circunstância. Um avistamento noturno filmado por um cameraman da televisão mexicana. O que vi foram objetos de tipo metálico, redondos, às vezes rodeados de uma luz como de fogo. Claro, são imagens difíceis. Aparecem de repente do nada e no nada de uma vez desaparecem.
Muita gente diz que são fantasmas, feitiçaria. Mas é uma inteligência que sempre existiu, que sempre esteve na nossa cultura, na nossa cultura pré-hispânica. Estamos em Tepoztlán, a umas 2 horas da capital, uma cidade onde a cultura pré-hispânica ainda está presente na vida cotidiana, nas tradições. Encontramos Carlos Dias. Nos últimos 15 anos, ele fez fotografias e filmes estarrecedores de OVNIs. Diz que fez contato com seus ocupantes, seres em tudo parecidos conosco. Estas fotografias também foram analisadas cientificamente. São objetos enormes de luz que podem se transformar em discos metálicos. Estes objetos, muitas vezes, ficaram parados, suspensos no ar, até por 2 horas, sobre o Pico da Luz ou sobre o Pico do Hongo, por 20 minutos. Às vezes se deslocam de um pico para o outro lentamente, muito lentamente, mas às vezes rapidamente. Carlos não é o único a ter visto o OVNI. Encontramos muitas pessoas em Tepoztlán que falam disso como uma coisa natural, misteriosa, claro, mas vista por muitos. A catedral foi construída sobre uma pirâmide asteca, usando seus materiais, testemunhando a sobreposição de culturas. Acho que o que se chama hoje fenômeno OVNI seria o que nossos pais sempre observaram como um fenômeno que pertence à realidade. Eles sempre viram isso com naturalidade, como uma coisa normal, sem se sentirem escolhidos ou outra coisa. São conhecidos há muitos séculos. A tradição original maia ou asteca fala de seres que vieram do céu com aparência humana, com capacidade e conhecimento extraordinários. Por esse motivo, foram vistos como deuses vindos de outros mundos ou de outras dimensões da realidade. O que não significa seres onipotentes, criadores de cada coisa, quer dizer deuses, mas seres mais evoluídos que nós, os nossos irmãos mais velhos. Os numerosos avistamentos de OVNIs em relação ao eclipse solar total em 1991 estão contidos em antigas profecias astecas. Comenta o fato o jornalista mexicano Jaime Maussan, um dos estudiosos mais atentos do fenômeno. Essa que vemos é a pirâmide asteca que denomina o Vale de Tepoztlán. O México parece ser um país mágico, com tradições mágicas, antigas lendas. Há também muitas profecias sobre o nosso tempo. Algumas se referem ao século IX, ou seja, de mais de 1000 anos. Estas profecias dizem que haverá grandes catástrofes naturais, grandes desencontros e talvez até mesmo a guerra. Dizem que grandes poderosos cairão para deixar lugar para outros estadistas. Dizem ainda, e é isso que interessa aqui, que este é o tempo do encontro com os senhores das estrelas. Há aí uma profecia asteca particular, vinculada ao eclipse de 91, prevista exatamente. Diziam que tudo que estava escondido viria à luz, que a verdade seria a semente da vida, que os filhos das estrelas viajariam em nossa direção. Esta profecia remonta a mais de 500 anos. E tem alguma coisa de mágico. Provavelmente tem origens ainda mais antigas em mensagens que nos teriam vindo diretamente deles, dos filhos das estrelas,
para nos advertir sobre o que está acontecendo, do que vai acontecer. Estou convencido que tudo isto é verdade. Vai haver um encontro. Nos OVNIs estão os extraterrestres. Temos vídeos disso, feitos pela senhora Sarah Cueva de Metepec, por ocasião de um avistamento. No filme, se vê um extraterrestre. Portanto, os OVNIs são conduzidos por extraterrestres. Estas são as imagens dos extraterrestres, retocadas no computador para se tornarem mais compreensíveis. E esta é uma antiga representação asteca de um ser que desceu do céu sobre uma nuvem que comanda um palácio inteiro. Ou de um ser que desceu simbolicamente sobre o dragão alado. Talvez um modo de dizer um objeto voador. Seriam os antigos astronautas? Neste baixo relevo, segundo muitos estudiosos, estaria representado um astronauta sentado frente aos controles de uma astronave. O que quer dizer? Nas antigas tradições, fala-se de seres vindos do céu que teriam trazido a cultura. Depois, eles se foram, dizendo que um dia desceriam novamente as antigas escadarias. A leitura dos hieróglifos maias diz exatamente isso. Um dia, Kukulkan voltará. Está para voltar? Seres que descem do céu, vistos como deuses. Só uma fantasia? Parece que não. Ainda há poucos anos, antropólogos descobriram o mesmo fenômeno que eles chamaram culto do cargo, onde cargo significa o transporte aéreo. Populações da Nova Guiné, mantidas totalmente isoladas da nossa civilização por volta da Segunda Guerra Mundial, viram descer helicópteros e aviões militares em suas ilhas, transformadas em pequenas bases para escalas técnicas. Para cair nas graças das populações, os pilotos traziam presentes. Ao final do conflito, as bases foram abandonadas. Os antropólogos que depois voltaram ali descobriram que um novo culto tinha nascido. Os indígenas adoravam os aviões e seus ocupantes. Eram os deuses descidos dos céus. Estamos apresentando Infinito OVNI. Infinito OVNI. Estados Unidos. Os nativos Hopi transmitem às gerações a recordação da visita dos seres vindos do espaço que eles representam assim. São os Katina, seres misteriosos que trouxeram grandes ensinamentos. Há gerações, estas máscaras dançam para que não nos assustemos quando voltarem. Os Katina desceram de objetos voadores que os Hopi descrevem como nestas figuras. Um dia, os Katina vão voltar. Algumas tribos dizem que foram visitados por seres que vieram do espaço há poucos anos. Também na tribo dos Caiapós, na Amazônia, se conta a visita de um ser descido do céu totalmente coberto, que não comia nem bebia.
Numa só noite, aprendeu a língua e ensinou a eles técnicas agrícolas e de caça. Antes de partir, prometeu voltar. África, Mali, país dos Dogon. 1946. O velho sacerdote Ogotemele explicou sua visão de mundo ao antropólogo Marcel Griol. No centro da constelação de Sírius, bem visível a olho nu. O que surpreendeu Griol foi que os Dogon conheciam detalhadamente Sírius B, uma estrela muito fraca, observável somente com telescópios muito potentes. Sírius B, pô tolo, ou seja, grão de arroz, é descrita como muito pequena, feita de metal muito pesado, que gira em torno de Sírius A com um ciclo de 50 anos. Tudo isso está certo, mas só é sabido faz poucos anos. Detalhes certos demais para ser somente coincidência. Os Dogon dizem que tudo isso eles aprenderam com os Nomô, que vieram das estrelas sobre uma arca vermelha como fogo, mas branca depois que pousou em forma de pirâmide. Como não pensar nisso que hoje chamamos de OVNI? Os Dogon, em suas festas, lembram os Nomô, portadores de grande sabedoria. Toda sua cultura está impregnada desse longínquo evento. Os Dogon também dizem, os Nomô vão voltar. Mas o fenômeno dos OVNIs parece estar presente já num passado bem mais distante. Estes são alguns dentre tantos desenhos descobertos nas cavernas, velhas provas com milhares de anos. Iraque. Segundo alguns estudiosos, encontramos informações com muitos detalhes sobre os OVNIs e os extraterrestres na antiga cultura suméria, considerada berço da nossa cultura, com assombrosos conhecimentos astronômicos. Época, mais de 6.000 anos antes de Cristo. Quem nos conta é Zacarias Sitchin, um dos grandes especialistas sobre o período e defensor dessas teses. Se alguém me perguntasse, de onde tirou essa ideia? Eu responderia que sei ler as tábuas dos sumérios. E é isto que dizem. Dizem que o nosso sistema solar é composto de 12 membros. Escreveram isso não uma, mas diversas vezes. Os sumérios já diziam que o Sol está no centro do nosso sistema, e não a Terra, como sustentavam os gregos e outros. Depois tem a Lua e os sumérios explicam por quê. É uma coisa que existe por si. Depois diziam que existem 10 planetas e não 9, como sempre se pensou. Vejam, estou muito satisfeito que os astrônomos de hoje estejam procurando, porque suspeitavam de sua existência. É chamado de planeta X. É o 10º planeta. Outros conhecimentos sumérios já foram confirmados. Os sumérios chamavam o planeta X de Nibiru, que quer dizer o planeta do cruzamento. Seu antigo símbolo era a cruz, não a cruz que remonta ao tempo dos cristãos, mas a 6.000 anos antes de Cristo. Diziam ainda que este era o 12º membro do nosso sistema solar, com uma órbita muito ampla de 3.600 anos, e que a cada 3.600 anos, passando entre Marte e Júpiter, se aproximava de nós na Terra. Faz 450.000 anos, dizem os sumérios, por ocasião de uma dessas passagens, seres em tudo semelhantes a nós, não de pé verde, nem com antenas na cabeça, desceram na Terra. E isso se repete muitas vezes depois. São os Anunnaki, porque se parecem conosco. Somos nós que nos parecemos com eles, porque se conhece a Bíblia, que se baseia em boa parte sobre as tradições sumérias. A um certo ponto, os Anunnaki realizaram manipulações genéticas, misturando seus genes com outros do Homo erectus, que se tornou então o Homo sapiens. Anunnaki quer dizer aqueles que chegaram do céu na terra.
Vieram muitas vezes a cada 3.600 anos. O objetivo original de suas visitas era procurar ouro, não para fazer joias ou moedas, mas para poder sobreviver em seu planeta. Not for jewelry, not for coins, but to survive on their planet. Because according to Tudo o que estou dizendo foi ditado pelos Anunnaki aos Sumérios. Vieram à Terra, dizia-se, porque a atmosfera em seu planeta estava se exaurindo. A atmosfera não apenas servia para respirar, mas ainda retinha o calor do planeta, coisa fundamental, porque Nibiru se distancia muito do Sol. Sem atmosfera, a vida não era possível. Seus cientistas resolveram, assim, criar um escudo de partículas de ouro em volta de Nibiru, e parece que a Terra seria o único planeta que teria ouro. Todas as religiões mais conhecidas falam de uma futura volta dos deuses. O hinduísmo, a tradição maia, o cristianismo fala da volta do reino dos céus na terra. O hebraísmo, que espera a chegada do Messias, ainda que com diferenças, em todas elas, existe o aguardo de uma volta. Segundo o calendário maia, 2012 poderia ser o ano da volta. Acho que existem muitos sinais que indicam que está para acontecer alguma coisa, mas não em grau de dizer uma data precisa. A pergunta realmente importante para mim é o que vai acontecer quando eles voltarem. Quando se estuda a evolução da nossa civilização, nota-se que a cada 3.600 anos ocorreu uma passagem fundamental. O Neolítico, o Mesolítico, etc., etc. É como se, a cada vez que tivessem vindo, tivessem nos observado e tivessem pensado: vamos dar mais algum conhecimento a eles? Mais civilização? Uma vez disseram: não está nada bom. E houve o dilúvio. Não sei absolutamente o que vai acontecer. Não sou profeta. Só posso dizer o que aconteceu no passado. Certo, são coisas absolutamente assombrosas. Mas esta tabuinha não pode ser interpretada como representando a descida de uma astronave? E a questão Deus? Cada planeta é um pequeno mundo e possui um Deus seu. Ou então existe um único Deus para todo o universo. Era isto que acreditavam os Anunnaki. Seu Deus era o Deus do universo. E isto também é o que é dito na Bíblia, principalmente nos textos dos profetas Jeremias, Isaías, etc., onde se fala de um Deus universal, presente em todo o universo. Qual é o vínculo entre os sumérios e os antigos egípcios? Os deuses eram os mesmos, ainda que tivessem nomes diferentes, mas são os mesmos, os Anunnaki. Na religião egípcia, o faraó era considerado um semideus e, enquanto tal, depois de sua morte, tinha o direito de empreender uma viagem com a qual chegaria a encontrar os deuses em seu planeta. Portanto, toda a religião egípcia, toda a vida real egípcia, todos os monumentos, os templos, eram orientados para o momento em que, morrendo o faraó, ele fosse mumificado e chegasse aos deuses através de uma porta voltada para o Oriente. Em meus livros, descrevo esta viagem, mas não como uma viagem mítica. É uma viagem real do porto espacial dos Anunnaki, construído depois do dilúvio,
ligado às pirâmides que funcionavam como local de aterrissagem. É ali exatamente que os faraós egípcios desejavam reunir-se aos deuses e partir para a viagem em direção a seu planeta. Nenhum faraó jamais construiu uma pirâmide. Foram os Anunnaki que construíram, como parte integrante de um grande local de aterrissagem, de um grande porto espacial no Sinai. Também nos antigos textos egípcios fala-se da descida na terra de seres que vieram do céu. Claro, são coisas surpreendentes, mas é o que sustentam muitos estudiosos. Os antigos egípcios sustentam que seus antepassados tinham vindo das estrelas e que eles, enquanto descendentes desses antepassados, um dia voltariam para eles nas estrelas. Além disso, contam que essas estrelas são a constelação de Órion. Segundo meus estudos, constatei que a posição das pirâmides corresponde à posição da constelação de Órion há muito, muito tempo. Calculei que remonta a 10.500 a.C. Talvez, então, tenha acontecido alguma coisa extremamente extraordinária para ser recordada de um modo tão majestoso. E, segundo os hieróglifos, se conclui, sem nenhuma dúvida, que então chegaram seres das estrelas. Os antigos egípcios conheciam a astronomia, a geometria, a construção, etc. É provável que esses conhecimentos tivessem sido transmitidos a eles por esses visitantes. Veja, de acordo com muitos egiptólogos, as pirâmides de Gizé indicam o início de uma civilização, mas não estou de acordo. Para mim, trata-se, isso sim, de um limite, de uma apoteose, exprime alguma coisa que vinha se preparando há muito tempo. Também na Bíblia se encontram episódios que poderiam fazer pensar na descida de astronaves, como a do profeta Ezequiel e o carro de fogo. Estamos no ano de 500 a.C. Ezequiel descreve o que ele vê, um carro luminoso que se aproxima dele. Descreve suas rodas, as asas, o barulho que compara ao estrondo de um acampamento militar ou ao estrépito de uma grande massa de água. Em todo o relato de Ezequiel, pelo menos no original hebraico, jamais se cita a palavra Deus. Ezequiel trabalhava nos campos, junto com outros. Depois ele vê o carro de fogo descer. Ele se atira na terra, apavorado. Em seguida, ouve uma voz que, na sua língua, lhe diz: "Não tema, filho do homem." Ezequiel não teve mais medo. Agora olha o carro que descreve como o esplendor. No cume, vê alguma coisa parecida com uma pedra preciosa cintilante, dentro da qual vê um trono, onde se senta um tipo de homem. Com base nas descrições de Ezequiel, o engenheiro Joseph Blumrich, da NASA, construiu uma série de modelos de aeronaves. E o engenheiro Hans Bayer, do aeroporto, que com certeza teria acolhido a astronave de Ezequiel. Índia. Nos antigos textos védicos, encontram-se provas de astronautas vindos de outros mundos e de outras dimensões, com seres de diversas raças de extraordinários poderes. Existem antigos tratados que ilustram diversos tipos de astronaves e que explicam seu funcionamento. São os Vimana, que lembram muito aquilo que hoje chamamos de OVNI, capacidade extraordinária de voo, possibilidade de desaparecer e reaparecer.
Nos antigos textos, fala-se até de objetos estacionados no espaço, grandes como cidades inteiras, e dos quais partiam objetos menores e armados que guerreavam contra outros objetos voadores. É isso que é contado em numerosos relatos védicos antigos. Mas é preciso ler de modo concreto, não mitológico, e levando em conta a linguagem frequente e metafórica, sem dúvida ligada a um modesto grau de conhecimento técnico. O fenômeno OVNI e tudo o que é descrito nos antigos textos em sânscrito se referem para mim à mesma realidade. Deduzo que o discurso possa ser ampliado mesmo em confronto com diversas culturas, em confronto com descrições de criaturas de outras dimensões, dotadas de poderes que chamamos paranormais ou místicos. Os mesmos elementos estão presentes um pouco por toda a parte. Para mim, isto prova a autenticidade de diversos relatos. Prova que pessoas de culturas diversas descreveram as mesmas coisas que realmente observaram. Não são textos simplesmente especulativos ou poéticos. Este monumento é um Vimana. Nos antigos textos, fala-se até mesmo de abduções por parte de alienígenas, tema atual hoje. No Mahabharata, um antigo texto, é possível ler a história da abdução de um rei. Algumas criaturas o levaram para outro lugar e lhe explicaram que isso fazia parte de um determinado plano. Os detalhes da abdução, de como discutiram e depois relataram o sequestro, de sua reação psicológica, principalmente a presença de uma lacuna temporal, mostraram muitas analogias com os relatos de abduções modernas. Estas coisas aconteceram e acontecem ainda hoje. Mas existe uma raiz comum entre as diversas culturas? As tradições da Índia antiga, contidas nos Veda, remontam aos arianos, uma população que veio da Anatólia. Estudando esta e outras antigas culturas, descobrimos que todas, em diversas línguas, dizem a mesma coisa. Têm nomes diferentes para designar os mesmos deuses, aqueles dos sumérios. Isso vale para os Vedas, mas também para os astecas, que falavam do deus Quetzalcoatl, ou para os maias, que o chamavam Kukulcan. Dois nomes para indicar a serpente alada chamada Thoth pelos egípcios. Na América do Sul, ele também era chamado Viracocha. Bom, se formos além do contexto linguístico diverso, vamos descobrir que atrás se oculta a mesma coisa, ou seja, os Anunnaki que vieram do Nibiru. Esta tese de Sitchin, de uma raiz comum, é fascinante, ainda que muito controversa. Avistamento de OVNIs estão presentes em muitas culturas. Na grega, há narrativas de corpos luminosos vistos no céu, os doxos. Na época romana, Plínio, Sêneca, Tito Livio falam de fenômenos OVNI. Num livro de Júlio Sequente sobre prodígios do terceiro século da Terra Cristã, está escrito sobre escudos ardentes voadores, os clipei ardentes.
Em algumas pinturas da Idade Média e do Renascentismo estão representados OVNIs. Este desenho, de 1479, mostra um objeto voador em forma de foguete. Nas folhas de papel impresso da Basileia, de 1561, vêm-se esferas no céu, e em outras de Nuremberg, sempre de 1561, colunas ardentes. No mesmo período, foram vistas 2 esferas no céu de Hamburgo. Nos Estados Unidos, no fim do século passado, muitas vezes foram avistadas astronaves. Em 1896 foi a vez de um disco sobre São Francisco. Em 1909, na Grã-Bretanha, foi avistada uma estranha máquina voadora. A história moderna dos OVNIs começa em 24 de junho de 1947, com o avistamento de um objeto misterioso pelo piloto norte-americano Kenneth Arnold. Mas como os OVNIs podem ter tido tantas formas diferentes no curso dos séculos? Acho que existe uma explicação. Na minha hipótese, que chamei de hipótese do disfarce, é que estes objetos se adaptam à nossa imaginação. Aquilo que vemos não são as astronaves, no sentido em que entendemos nossos foguetes ou as sondas espaciais. São projeções que também podem assumir formas materiais. Acho que se adaptam a nossas concepções do momento. Provavelmente por este motivo, na Idade Média haviam-se veleiros. E há 100 anos, astronaves como aquelas descritas por Júlio Verne. Nós hoje, por outro lado, vemos discos, objetos em forma de charuto ou, mais recentemente, objetos triangulares. Talvez todo o fenômeno OVNI seja uma projeção de uma inteligência extraterrestre, sempre adaptada à nossa imaginação do momento. Isso não significa, no entanto, que o fenômeno OVNI seja uma alucinação coletiva. Realmente existem avistamentos confirmados por radares, com vestígios no local, com fortes radiações e transformações químicas onde esses objetos pousaram. É um enigma, claro, por trás do qual se ocultam conhecimentos de física impossíveis para nós hoje, entidades de outros mundos e dimensões. É um campo coberto pelo segredo militar, ainda que documentos oficiais confirmem a autenticidade do fenômeno. Um fenômeno que parece estar ligado a este complexo e misterioso tema é aquele dos círculos nos campos de trigo. A pergunta que se pode fazer é: há alguém, há acaso, que procura nos comunicar alguma coisa, como fez há milhares de anos? Desde os anos 70, no sul da Inglaterra, foram observados estes estranhos desenhos que aparecem à noite, de repente. Imediatamente, pensou-se numa brincadeira, o que é verdade em alguns casos. Mas o estudo do fenômeno indica que muitos círculos são genuínos. No local se observou uma radioatividade anômala e no laboratório apurou-se uma mutação da estrutura das sementes. Além disso, as espigas estão apenas dobradas, não quebradas. Como é possível? E os campos foram colocados sob controle, é óbvio. Definitivamente são genuínas. Existem muitos elementos para dizer que alguma coisa se mexe no campo de trigo. É difícil ver. É como se existisse alguma coisa que se coloca no centro e depois cria os desenhos. Na maioria são desenhos circulares que contêm no interior figuras geométricas mais complexas.
Os desenhos estão localizados longe da estrada, a uma distância de até 11 metros, e sem que haja acesso ao campo. O fenômeno está presente em muitos países, não só na Inglaterra. É observado no mundo todo. Houve russos que vieram à Inglaterra para ver os círculos no campo de trigo e verificar se o fenômeno era semelhante ao deles. Houve círculos no gelo também, nos lagos congelados, como na Suécia. No Canadá, foram vistos anéis enormes cortados no gelo. E o estranho é que a água, naquele ponto, não congela mais. Isso é uma coisa que realmente não conseguimos explicar. A partir de 1989, com certeza, houve alguns falsos por toda parte, mas principalmente no sul da Inglaterra. No entanto, o fenômeno é real e muito importante. Eu tenho minha opinião sobre a possível origem dos círculos, quer dizer, sobre a proveniência dos autores. O fenômeno dos círculos nos campos apresenta muita analogia com o fenômeno OVNI. Depois de 12 anos de pesquisas, eu, que sou engenheiro químico, deduzo que por trás há uma inteligência. Não é uma brincadeira. Até meu amigo Nick Pope, secretário-geral da Aeronáutica Militar, foi recentemente autorizado a fazer uma declaração pessoal. É extremamente importante. Ele afirmou que o fenômeno dos círculos existe realmente e que naquilo que se refere aos OVNIs, 5% dos fenômenos aéreos registrados pelo Ministério da Defesa durante os 3 anos de sua administração, 5%, eu dizia, foram classificados como inexplicáveis. Eu quero dizer, como OVNI. E Nick Pope disse que, para ele, o fenômeno era provavelmente de origem extraterrestre. Nick Pope saiu a público, como eu também, porque nós pensamos que se trata de uma coisa muito importante, principalmente para o nosso tempo, quando se pode temer por nossa sobrevivência. Vivemos uma época muito particular. Em 1976, recebemos pela primeira vez o significado do problema do buraco na camada de ozônio. E foi exatamente nesse ano que pela primeira vez apareceram os círculos nos campos de trigo. Desde então, o fenômeno dos círculos se desenvolveu e se tornou cada vez mais complexo. O que significam os pictogramas? Que mensagem querem nos transmitir? Os nativos norte-americanos conhecem alguns dos símbolos dos círculos nos campos de trigo. Quando andava pelos Estados Unidos, um Hopi me fez um desenho de um pictograma absolutamente igual a um que eu tinha fotografado na Inglaterra e me explicou que se trata do símbolo do Criador e que o dia em que o víssemos devíamos nos preparar para recebê-lo. Estudamos atentamente os símbolos presentes nos círculos nos campos de trigo e constatamos que são idênticos aos símbolos desenhados pelos nativos norte-americanos.
principalmente pelos Hopi, pelas populações Dogon na África, pelos aborígenes australianos. Muitos povos chamados primitivos conhecem estes símbolos há muitos anos. Mas o que é muito assombroso é que, se examinarmos as imagens que surgem na mente de uma pessoa em profundo estado de meditação, vamos perceber que são os mesmos símbolos. O que quer dizer? Quer dizer que, quando o homem está em paz, volta-se profundamente para si mesmo e encontra exatamente esta dimensão original. Acho que a mensagem que nos é dada é para nos voltarmos para nós mesmos. É isto que realmente conta, além do fenômeno OVNI. Temos que tomar consciência de nós mesmos. O homem deve tomar consciência de si mesmo, de sua responsabilidade com o próximo, com o planeta e com o universo. Está tudo ligado. Esta, portanto, seria a mensagem. Perto de Stonehenge, um lugar muito antigo, sagrado e misterioso, algumas colinas artificiais parecem recordar um evento excepcional de muito tempo atrás. Segundo alguns estudiosos, elas recordam a aterrissagem de OVNIs. Voltaremos dentro de instantes.